palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. Para isso nós estamos aqui. No Fé para Viver de hoje nós vamos meditar sobre o silêncio. E o nosso personagem é ninguém menos que o próprio Jesus. A vontade de Deus para a vida de Jesus estava estabelecida muito antes dele vir ao mundo. Em Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, em Isaías fala-se muito de Jesus. Tem uma série de profecias, uma série de acontecimentos que viriam a acontecer 700 anos depois. E um dos textos mais usados pelos crentes está no livro de Isaías, no capítulo 53. No verso 4 e no verso 5, diz assim a palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, seus sofrimentos, nós fomos sarados. Bem, partes de Isaías 53 estão citadas 7 vezes no Novo Testamento, nos livros ou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma dessas citações também está lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 32, que cita o versículo 7 desse capítulo de Isaías, quando diz assim: ele foi oprimido e também foi humilhado, mas não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Citação de Atos, uma citação do versículo 7 do capítulo 53 de Isaías. Essa passagem enfatiza que Jesus sabia muito bem a hora de falar, a hora de abrir a boca e também a hora de se calar. Em apenas um versículo, Isaías afirma 2 vezes que ele, Jesus, não abriu a boca. Um detalhe interessante é que uma ovelha quando está sendo tosquiada, dificilmente ela vai ficar muda, vai ficar calada, vai ficar em silêncio. A ovelha faz muito barulho. Só mesmo uma ovelha muda que não faria barulho, que não faz barulho quando está sendo tosquiada. E Jesus, o que ele fez? Ele se passou por mudo. Jesus, para cumprir a vontade do Pai, ele não abriu a boca. Como foi isso? Vamos ver no Novo Testamento? Vamos abrir nossa Bíblia. Em Mateus 26:47 fala quando Jesus é preso. A palavra de Deus nos diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos seus estava com Jesus. Estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu estava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, apresentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando:
Este disse: posso destruir o santuário de Deus, o templo, e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro perante Deus, o Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre ele, sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Essa passagem do Evangelho de Mateus é muito bonita e também muito triste. Ela mostra quando Jesus foi ali capturado, foi preso, foi xingado, foi cuspido, e ele pouco falou. Jesus sabia exatamente a hora de falar e a hora de se calar. Quando Isaías ele profetizou 700 anos antes que Jesus não abriria a boca, Isaías não estava falando que Jesus ia ficar mudo, ia ficar calado, que ele não ia falar nada, que ele ia ficar como se nada tivesse acontecendo com ele. Não é isso que Isaías está falando. O que ele está querendo nos dizer é exatamente o seguinte: perante os sacerdotes, também perante as pessoas que estavam acusando, Jesus ele teve uma postura de confiar, de depender totalmente de Deus. Ali no Getsêmani, ele pouco falou, mas ele estava concentrado totalmente no que Deus tinha para ele naquele momento. Ele falou pouco com o sumo sacerdote, ele falou: tu dissestes. Ele falou também algumas palavras que eram necessárias naquele momento. Jesus, entretanto, ele abria a boca na hora certa. Ele falava as palavras escolhidas. Ele tinha o domínio da situação. Apesar de estar preso, apesar de estar sendo condenado à morte, ele sabia exatamente como proceder, como ele deveria falar, o que ele deveria falar, como deveria colocar cada palavra no momento certo. Jesus economizava palavras. A frase que ele mais pronunciou, depois nesse capítulo continua essa história: Jesus é condenado, ele é levado perante Pôncio Pilatos, e também ele fala muito pouco. A frase que ele mais diz: tu o dissestes, ou tu o dizes, foi então a frase mais usada por Jesus. E qual o ensinamento? O que essa passagem que nós lemos, o que esse contexto todo de Jesus, o que pode nos ensinar? Qual o ensinamento que nós podemos tirar dessa passagem para a nossa vida? Uma das coisas que nós aprendemos nessa passagem é que diante das testemunhas falsas, diante de pessoas falsas, nós devemos guardar silêncio. No verso 63 isso fica bem claro nessa passagem que nós lemos de Mateus 26. Mesmo que você seja pressionado, que você seja acusado, mesmo que você tenha que dar uma resposta, as pessoas estão te pressionando para dar uma resposta sobre determinado assunto, não perca o controle da situação. Naquele momento Caifás pressionou Jesus, ele queria que Jesus falasse alguma coisa, queria que Jesus dissesse que ele próprio era o Cristo, mas Jesus responde: tu o disseste. Jesus não ficou pressionado, Jesus não falou que não devia, ele pensou bem, ele teve o controle da situação. Então, no momento de muita pressão, no momento que as pessoas estão nos pressionando, querendo que nós falemos alguma coisa, quando elas estão nos acusando de algo, nós devemos então ficar calados, em silêncio. Jesus não falou que sim, nem falou que não. Mesmo assim, usaram contra ele, falou-se que ele era réu de morte porque ele tinha falado que ele era o Cristo. Jesus não falou nada, ele falou: tu o disseste, tu o dizes. Olha só, alguém pode dizer assim: ah, então você agora está em cima do muro, então agora eu não vou dar resposta para nada, eu não vou falar nem que sim e nem que não. Então você está ofendendo aí o Evangelho quando o próprio Jesus diz sim, sim, não, não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, diante de uma situação em que você está sendo acusado falsamente de alguma coisa, diante de testemunhas falsas, de pessoas que estão querendo te prejudicar, estão querendo te pressionar para você fazer algo que não deve, você deve ser sábio. Use o silêncio como Jesus: tu o disseste. E uma segunda coisa que nós aprendemos também nessa passagem
é que diante da condenação e da injustiça, nós devemos também permanecer calados. Quando alguém falar alguma coisa contra você, quando alguém te condenar, não tente se defender. Jesus não se defendeu. Mesmo condenado injustamente, o Senhor Jesus, ele passou a ser agredido. O verso 67 e 68 fala que ele foi cuspido, que ele foi agredido. Mesmo assim, ele continuou calado, ele continuou firme no propósito que ele tinha. Então, como está escrito, uns lhes cuspiram, outros lhe esbofetearam, davam-lhe murros, outros também davam bofetadas em Jesus. Ele começou a ser agredido e até falaram com ele: profetiza, você é o Cristo. Algumas pessoas vão chegar perto de nós, perto de você, e podem te pedir, fazer uma sugestão, como fizeram para Jesus. Faz alguma coisa. Você vai ficar aí parado? Estão te acusando. Você não vai se defender? E muitas vezes a vontade que a gente tem é de se defender, é de sair falando, mas o que nós aprendemos com Jesus é que nós devemos falar na hora certa e falar da forma certa. Jesus foi cuspido, ele foi esmurrado, ele foi agredido, ele foi escarnecido, ele foi feito palhaço. Ele sofreu muito, mas sofreu calado. Tem hora para falar e tem hora para ficar calado. Nós lemos na Bíblia que como ovelha, ele não abriu a boca, como ovelha muda. Jesus, mesmo podendo gritar, mesmo podendo reivindicar os direitos, mesmo sabendo que ele estava sendo morto, sendo condenado injustamente, ele ficou calado. Muitas vezes nós temos que nos calar, fingir de mudos diante de uma situação. Que seja assim na nossa vida. Para sermos servos, muitas vezes nós teremos que sofrer calados, até dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho, muitas vezes com razão, muitas vezes nós temos razão, mas nós devemos ficar calados, porque vai ter a hora certa de gritar, vai ter a hora certa de falar, vai ter a hora certa de nós reivindicarmos então o poder de Deus sobre a nossa vida. Então vai ter a hora certa que nós vamos poder falar, mas a melhor coisa a fazer é esperar que o próprio Deus faça justiça por nós. Ele é a nossa justiça. Eu espero que essa reflexão de hoje possa fazer você pensar um pouquinho sobre a hora de falar e a hora de calar. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus pode nos ajudar, com a ajuda também do Espírito Santo, a nos manter em silêncio nas horas que devemos ficar em silêncio e também a falar a coisa certa na hora certa. Que Ele nos ajude e nos abençoe.